Bem-vindos ao Espaço Estudo. Vamos fazer agora uma análise sobre os carros que estão estocados, estocagem de longa duração no Brasil. Basicamente, esses carros são de quem? São da BYD. Esta é uma notícia recente, ela é de 30 de junho de 2025, é de Fernando Calmon, está aqui o link para vocês verem na Mobiauto, falando sobre a empresa chinesa segue aumentando o estoque por conta do aumento de impostos. Olha só. Para que servem esses impostos de importação? Esses impostos de importação eles servem para estimular a industrialização no Brasil, estimular a fabricação de carros aqui, produzindo empregos, aumentando o produto interno bruto, gerando renda aqui no Brasil. Este é o objetivo dos impostos de importação, tá? E claro também o governo arrecadar. Porém, em especial a BYD, não, a gente só ouve falar, a gente não vê carros navio da Toyota e não vê navio da GWM, não vê navio da GAC, da Geely, a gente vê navio trazendo com a marca da BYD. Então é muita coisa, né? Só que os carros, onde é que ficam? Eles ficam parados, eles ficam sob sol, sob chuva e talvez, né? Perguntar não ofende, mas talvez sem a rotina de recarga que pode causar avarias, como nós vamos ver agora. Olha, aqui temos mais uma notícia da conceituada 4 rodas, está aqui o link da matéria. BYD volta a formar estoque no Brasil. Tá? O objetivo, driblar a nova alíquota de imposto de importação. E o navio que está arrendado pela BYD, que foi uma surpresa, eu achava que o navio fosse de propriedade da BYD, projeto de fabricação e propriedade dela, mas não é, foi arrendado. E só nessa viagem 5.524 carros. Guardem este número. Esses carros estão indo para o Espírito Santo. Ok? Vamos lá. Aqui nós temos mais uma notícia da Mobiauto e da Invest News. Tá? Invest News daqui para lá, Mobiauto daqui para cá. Ok? E esse quadro azul também faz parte do Invest News aqui, da matéria do Invest News. Invest News, com dados da Bloomberg, de 14 de dezembro de 2024. Foi atualizado em agosto de 2025. Então essa aqui é a data que vale, ó. Agosto de 2025. Aqui, 20 de junho de 2025, Guilherme Silva. Tá? E aqui o Bloomberg é o autor, entre aspas, né, disso aqui. Então vamos ver aqui, ó. Reduz produção. A BYD está reduzindo produção na China. Por quê? Porque o mercado interno ela não está conseguindo vender tanto e há restrições para praticamente um fechamento de mercado nos Estados Unidos para carros chineses, na Europa, Israel. Tenho visto notícias toda hora de que alguém está proibindo a entrada de carros chineses, tanto por políticas econômicas, por protecionismo, quanto por segurança nacional, já que se alega que os carros gravam informações sensíveis de dados, mapas, atividades e inteligência artificial, que eles são quase que espiões rodando por aí. Então, temos visto muitas notícias dessas e então há muitos mercados fechando. Portanto, há estoque. Aqui, ó, para enfrentar essa crise, a BYD e outras marcas, não é só ela, tem vendido carros novos como se fossem usados. Ou seja, baixando o preço. Para reduzir os estoques, fabricantes estão registrando veículos de 0 km como vendidos para concessionários ou plataformas terceirizadas com preços de 30% menores. Com 30% de desconto, 30% menores no caso. Então, na China está difícil vender. No mundo está difícil vender. Portanto, eles estão entupindo os portos brasileiros. Estão vindo com tudo para cá. E veja aqui, o excesso de carros se deve ao fato de tentarem evitar novas tarifas. Agora eu estou tentando entender isso, porque a BYD diz que está fazendo uma fábrica. Né? Fazendo uma fábrica e produzindo os carros aqui, ela escapa das tarifas. Por que ela está tendo esse esforço de escapar das tarifas através de importação maciça de carros e não está acelerando o processo de colocar a fábrica para funcionar? Que seria o caminho fácil de escapar das alíquotas. E como é que isso vai nos atingir, consumidores, e você, proprietário do carro elétrico? Vamos lá ver. Bom, a FenaBrave, ela emite o relatório dos carros que são emplacados todo mês. Pois bem, em julho de 2025, a BYD
emplacou 9.616 carros. Foi a 7ª montadora que mais vendeu. Eu aqui estou repetindo a matéria da Invest News, este quadro aqui, que diz, olha, os postos brasileiros ficaram entupidos com mais de 70 mil veículos elétricos chineses, né, não vendidos ainda. Aqui ele coloca mostrando como está difícil as montadoras manterem seu crescimento robusto. Já que o mercado está fechado aqui, o mercado está aberto aqui e fechado no resto do mundo. Bom, façamos as contas. Se você pega esses 70 mil veículos que estão já estocados e divide por isso aqui, você percebe que você tem mais de 7 meses de estoque, tá? Carros com Camanzi, um repórter há muito tempo ligado nesse meio, né, do automobilismo, e ele coloca essa matéria de 8 de abril de 2025. Vocês podem dar uma lidinha aqui em que ele fala sobre como é que essa política de importação maciça de veículos pode causar problemas. É óbvio que sempre vocês podem e devem ir direto à fonte e não apenas ler o que eu estou selecionando, mas eu selecionei esse trecho aqui que fala sobre desvalorização, esse trecho que fala sobre obsolescência, né, que fala sobre estratégias de inundar o nosso mercado. Pode trazer benefícios a curto prazo, porém problemas a longo prazo. Só que até o momento ninguém que eu tenha visto falou sobre os riscos da estocagem de longo prazo. A estocagem de longo prazo envolve uma série de detalhes, seja para estocar avião, navio, tanque, carro de combate, tudo que for parado por muito tempo tem que ter uma técnica adequada. E vamos dar uma olhadinha aqui, como é que está? Ó, esta matéria de Tiago Soares é a foto, a matéria é da Folha de Vitória, vocês podem ver o link. Deixa eu voltar até aqui para vocês verem a matéria de 11/8 de 2025, e olhem essa foto, essa é apenas uma das fotos. Eu recomendo que vocês vejam realmente essa matéria, porque tem umas 6 fotos, se não me engano, muito interessante, mostrando a quantidade de carros que estão estocados em Vitória, tá? E perceba aqui, olha, terra, vamos trocar de cor, lama, mato, névoa, umidade. Vitória é um porto perto do mar, clima tropical, sol, chuva e a famosa maresia, o vento carregando pequenas partículas de sal do mar para a terra, levando à corrosão. Vejam a quantidade de carros. Eu não sei o que é essa estrutura, se é apenas um abrigo coberto, se é um depósito logístico, não sei do que se trata, mas parece ser uma área de logística, né? Não conheço isso aqui. Só que o que a matéria nos diz é um bairro inteiro. Eu até pensei que fosse realmente um bairro, mas não é, tá? É como se fosse, tá aqui, ó, como se fosse um bairro em relação à área que está sendo ocupada. Ou seja, entre aspas, um bairro inteiro com veículos. Mais de 123 mil carros no primeiro semestre. Bom, portanto, se 123 mil entraram no primeiro semestre, e aquele estoque de 70 ali já está bastante defasado, deve ser mais do que isso, né? Edu Kopernik é o autor, e aqui a data e o link para vocês verificarem. Então, a quantidade de carros que está entrando é muito grande. Só que, vamos dar uma olhada no que os manuais dizem. Por que eu escolhi este carro? Bom, primeiro, porque, como vocês já perceberam, estou falando da BYD porque é a única que eu sei que está fazendo essa estratégia de estoque gigantesco. Este manual, para ninguém dizer que está também fora de contexto, na última página do manual você consegue ver ali a edição, ó, edição 04 de 2025. Está atualizada, foi baixado recentemente do site da BYD. Por que eu escolhi o Dolphin Mini? Até onde eu conheço dos carros, nenhum desses aqui é elétrico puro. Então, esse é o primeiro elétrico puro, portanto, o mais vendido. No manual deste carro, tá? Nesta seção 427, ou melhor, seção 4, item 27, diretrizes de uso. Isso aqui eu vou querer ler com vocês, tá? Tendo em mente isso aqui, 7 meses, não esqueça desse dado.
o estoque que se tinha aqui dava para 7 meses. Vamos lá. Quando o veículo não for utilizado por mais de 3 meses, a bateria de alta tensão deverá ser totalmente carregada, ou seja, ela tem que ir a 100%. E em seguida descarregada para 40% a 60%. Em seguida ela tem que ser descarregada para 40% a 60%. E assim ela vai ser mantida até um próximo período de 3 meses. Então isso aqui é um ciclo trimestral de manutenção da bateria. Caso contrário, o descarregamento excessivo, o que significa isso aqui? Se você não fizer isso aqui, não levar até 100 e baixar para 40% a 60%, significa que se ela saiu do navio com 20% ou 15% e não foi, é claro que ela tem que ser carregada com... O transporte tem que ser com uma carga pequena, porque quanto mais carga, mais risco de fuga térmica, incêndio nos navios, como nós vimos já uns 10 ou 12 navios aí afundando por causa de incêndio, um carro elétrico, né? Então, meses parados, sem fazer essa ciclagem, isto aqui vai para uma situação de descarga profunda. Então, o descarregamento excessivo pode levar à degradação do desempenho da bateria ou até mesmo causar danos. Degradação de desempenho significa que talvez esses 200 km de autonomia caiam para 180. Se você identificar isso, você já vai ter que procurar acionar a garantia. Você vai ter que arrumar um perito para descobrir se o carro que te foi vendido passou regularmente pelas manutenções que o próprio manual da BYD diz que você tem que fazer. E se você não fizer e gerar alguma falha ou dano, não serão cobertos pela garantia. Então, qual é a minha dúvida? Eu perguntei numa concessionária e não tive uma resposta satisfatória, né? Será que durante esse tempo que o carro está parado aqui no meio da terra, do mato, debaixo de sol e chuva, será que de 3 em 3 meses todos esses carros aqui, mais os daqui e das outras fotos que vocês vão ver, será que todos esses carros estão passando por esse processo de reciclagem, levar a 100%, baixar? E aliás, como é que baixa? Como é que faz esse processo? Como é que se descarrega seguramente a bateria do carro? Você vai a 100%, depois você descarrega para, em média, já 40, 60, vamos botar a média aqui 50. Como é que você descarrega metade da capacidade dessa bateria? Você vai rodar com o carro? Então, se é um carro com 200 km de autonomia, a cada 3 meses a montadora vai rodar 100 km com ele, vai carregar e vai rodar 100 km, ele já vai chegar com o odômetro, vamos ver, a cada 10 recargas, 10 meses, o carro já vai chegar com 1000 km rodados, né? Não deve ser isso, deve ter um equipamento. Qual será o equipamento que faz isso? Eu acho que qualquer hora eu vou a uma concessionária pedir para ver esse equipamento, perguntar como é que eles fazem. Por quê? Porque se você for a uma concessionária, você vai ver o seguinte: isso aqui é um BYD Dolphin Mini. No lado da porta do passageiro, se você olhar aqui embaixo, você vai ver essa plaquinha que tem a data de fabricação do carro. Deixa eu mudar de cor aqui. Aqui, ó. A data de fabricação do carro. Este aqui, que está à venda, tá? Eu estive numa loja em 15 de 8 de 2025. 3 dias atrás. Eu estive numa loja, olhei, fui lá olhar o carro. O BYD Dolphin Mini foi fabricado em março de 2024. Ou seja, ele foi fabricado há 17 meses. Ele pode até estar há pouco tempo na concessionária, mas entre o tempo que ele ficou sem mercado, parado lá na China, o tempo que ele ficou... Vamos achar a foto, peraí. O tempo que ele ficou lá, entre aspas, tem mato aqui, então ele ficou no meio do mato. O tempo que ele ficou no meio do mato. O tempo que ele foi transportado. Todos esses tempos somam 17 meses. Como saber se foram feitas essas 5 reciclagens e que mais uma será feita em setembro? Porque 17 meses dividindo por 3, tá? Dá 15 e sobram 2. Então, ele tem que ter passado por 5 ciclos de reciclagem, conforme o manual determina aqui, ó. Se a montadora cobra do proprietário que siga esse procedimento de manutenção do carro,
me parece lógico que ela deve ser obrigada a fazer isso também, antes de vender o carro. Então, este carro deverá ter passado por 5 reciclagens de bateria e em setembro deverá passar por mais uma, se ele não for vendido antes. Tá? E que tal procurar uma oficina? Você quer comprar um carro? Procura uma oficina e pergunta lá, né? Qual é o equipamento que se usa para descarregar a bateria e onde isso é registrado. Porque quando você é proprietário, você é obrigado a fazer as manutenções regulares, manutenções preventivas. E elas são assinadas, carimbadas, marcadas no manual de manutenção do carro, manual de garantia e manutenção. Aonde que ficam carimbadas, assinadas, registradas as manutenções feitas antes de você comprar um carro? Porque olha, o carro elétrico, a bateria de lítio muda tudo. Não é a mesma coisa que um carro térmico, que você, se o motor estiver lubrificado, anda com ele um pouquinho para não deixar a suspensão travar, roda os pneus, uma coisa mais simples. Mas a bateria do carro elétrico é algo mais sofisticado, né? Que danos podem estar ocultos num carro que ficou muito tempo se essas reciclagens não foram feitas? Eu não estou dizendo que não são feitas, mas eu gostaria de ter certeza de que são feitas. E como ter certeza? Eu ainda não sei. Eu estou começando a estudar o assunto, vou fazer mais umas viagens por aí, né, entre as concessionárias, oficinas, conversar com as pessoas e vou pesquisar um pouco mais. Esse é apenas o primeiro vídeo de uma playlist sobre a estocagem dos veículos. E vamos tentar descobrir como é que faz. Porque olha só, se a BYD diz que ela vai te penalizar se você não fizer essa manutenção de 3 em 3 meses, com certeza o BMS ou algum outro sistema, é o Battery Management System, ele registra os momentos em que essa reciclagem for feita. Então, se eu fosse comprar um carro da BYD, sabendo desse tempo que ele fica estocado, falei, olha, me mostra aí quais são as datas que fizeram a reciclagem de bateria. Onde é que vocês registram isso? Porque se eles podem te acusar de não ter feito, eles devem ter como provar que você não fez. O mesmo sistema que deve servir para provar que você não fez essa manutenção trimestral, necessariamente vai servir para mostrar que a própria montadora não cumpriu. Eu ficaria muito atento com isso, porque vá que isso não tenha sido feito, nada foi registrado, dá um defeito e eles dizem que foi você, comprador, que não cumpriu de 3 em 3 meses. Sendo que este carro, por exemplo, que eu vi, já está há 17 meses de construído. Já saiu da montadora, da fábrica, há 17 meses. E eu ficaria muito atento nesse negócio aí. Vamos ver aqui um pequeno vídeo do Sérgio Habib para vocês refletirem. Ó, vou mostrar aqui o link, tá ali o link da matéria para vocês procurarem, tá aqui o título, vamos ver o que ele fala. O governo chinês, ele quer desenvolver a China, e ele tem razão. Tem na China 1 bilhão de habitantes, 1 bilhão, que tem renda per capita de $5 mil, que é metade do Brasil, que é a Indonésia. Eles precisam desenvolver esse bilhão. Então, para a China ajudar a montadora chinesa a abrir fábrica no Brasil ou na Europa, qual é o interesse da China? Nenhum. Não vai gerar emprego lá, não vai fazer nada lá. Então, você não vai ter muito apoio da China, do governo chinês, para abrir fábricas no mundo que vão gerar emprego em outros lugares. Eles querem gerar emprego no lugar dele. Você entendeu? Então, como é que você viu a notícia lá da BYD na Bahia, né? Que eles estavam ali para montar a fábrica. Você achou que foi um plano realmente de investimento aqui? Foi uma coisa mais política? Vamos ver. Quando você olha as fábricas que esse pessoal falou que abriu, é o seguinte: se você entra na internet e você procura datas de inauguração comunicadas pela Great Wall, ela falou que abriu a fábrica em 22, depois em 23, depois em 24, depois em 25, e agora estão falando que vai abrir em 26. Eles não estão com pressa. E eles estão com 2% do mercado, que está muito bom. A Great Wall, que pertence a... Bom, então vocês viram a opinião do Sérgio Habib. Hoje, dia 18, nós vimos muitas matérias sobre a inauguração da fábrica da GWM, dizendo que vai ser diferente, que vai ser uma fábrica real, não vai ser só uma fábrica que o carro chega só sem as rodas, coloca as rodas e diz que o carro é brasileiro, né? Seria de fabricação realmente aqui, né? Há muita matéria sobre isso, mas ele coloca que não haveria essa fábrica. E realmente, quando a gente para e pensa, poxa,
se eles podem fugir dos impostos através da produção na fábrica, e já está há anos rodando essa história, por que eles estão gastando tanto dinheiro e arriscando os carros, talvez, se essa manutenção não tivesse sido feita, né, aos milhares? Dá para desconfiar se essa fábrica da BYD é séria ou não, né? Porque senão não precisaria importar tantos carros assim. Aqui, mais uma matéria, tá, do autoindustria.com. Esse aqui é o autor, essa aqui é a data, março de 2025. E vamos dar uma lidinha no que ele fala. Eu vou direto aqui para o resumo final. Ó, até o momento, portanto, a maior contribuição do BYD ao país foi na erosão da balança comercial, com o escoamento de bilhões de dólares para a China, que seguirá assim se não houver nenhuma intervenção do governo brasileiro. Agora eu vou continuar os estudos para tentar descobrir se danos serão causados ou se foram feitas essas manutenções. Até o momento eu não tive nenhuma confirmação do que eu procurei nas concessionárias. E por fim, como sempre, aqui vamos manter o círculo virtuoso YouTube, que você curte o vídeo, inscreve-se no canal, mantém as notificações ativadas, compartilha o vídeo para os seus amigos e lembre-se, nossa bandeira é sem partido, é de todos, desde 19 de novembro de 1889. Muito obrigado e até o próximo vídeo.